Papagaça Debate. Patrick Oliveira. Beleza. 11h05, 11h05, iniciando aqui a nossa entrevista agora. O debate hoje, eu estou recebendo aqui, uma satisfação, o presidente do PT, aqui, Bom Conselho, o meu amigo Givaldo Cavalcante. Está por aqui, vai cumprimentar toda a população de Bom Conselho, toda a região. Givaldo, satisfação tê-lo aqui, bom dia. Bom dia, Patrick, bom dia, companheiro Emanuel, bom dia, meu amigo Gilmar, nosso vereador, né, do Partido dos Trabalhadores. Então, também quero aqui aproveitar e mandar um bom dia pro meu amigo Jaime Cabral também, que é vereador do partido. Por motivos particulares também não foi possível estar conosco, mas foi convidado para se fazer presente aqui nesse momento de debate, né, de diálogo aqui, falando dos primeiros meses aí, 2 meses de mandato do governo do PT. Quero também aproveitar e mandar um bom dia pro meu amigo João da Identidade, João do PT, né, nosso grande presidente de honra do Partido dos Trabalhadores. Também mandar um bom dia para o meu amigo Dr. João Lucas também, que é um grande ouvinte da Rádio Papacaça, e também para o meu amigo Adejar, que com certeza está com seu radinho ligado nos ouvindo. E de forma muito especial, abraçar e mandar um bom dia a todos que estão sintonizados conosco. Vereador Gilmar da Lagoa Grande, também faz parte do PT, filiado do PT, e está por aqui. Bom dia, Gilmar. Bom dia, Patrick. Bom dia, Manuel. Bom dia, companheiro Givaldo. Bom dia especial a todos os ouvintes da Rádio Papacaça que nos acompanham nesse momento. Muito bem. Ô Givaldo, 60 dias do governo Lula, né, foi eleito, que a avaliação você faz, tendo em vista que Lula já tem aí uma bagagem de 2 mandatos, entrando agora para o 3º mandato, claro, o 3º intercalado, enfim. Como é que você analisa? Eu estava vendo essa semana, são quase 200 órgãos que ainda não tem ainda um direcionamento. Eu até anotei aqui a Conab, que coordena aí o PAA, e é o Programa de Aquisição, e não tem ninguém para organizar isso aí. Mas 2 meses do PT já no governo, como é que você analisa? Olha, Patrick, eu analiso de forma muito positiva, né? É bem verdade o que você traz, mas se a gente observar 2 meses de mandato do governo do presidente Lula, do governo do PT, como a gente costuma falar, né, foram muitas coisas, né, que já estão funcionando, né, durante esses 2 meses, né? Eu acho que a gente pode até pontuar aqui, são mais de 30 ações que foram executadas pelo governo federal durante esses 2 meses de mandato. Então, se você for observar, são ações muito importantes e que de fato vai trazer grandes mudanças na vida do povo brasileiro e também para o nosso país, né? Então, a gente avalia de forma muito positiva. Uma das primeiras coisas que eu acho que foi muito importante na volta do PT ao governo federal foi a posse de Lula. Já deu o recado, né? O cara subir a rampa acompanhado da população, né, da classe trabalhadora, e receber a faixa de presidente de um negro, né, de trabalhadores, isso mostra que ele está assumindo um compromisso não com uma parcela da elite do nosso país, mas com todo o povo brasileiro. Então eu acho que ali foi um momento importante. E várias outras ações, eu acho que a gente pode pontuar, Patrick, como muito positiva, como por exemplo, eu quero trazer um exemplo muito claro aqui, que eu acho que a gente não dá para pontuar tudo, mas algumas coisas que a gente acha muito importante. A ação humanitária em relação aos indígenas e Yanomami, eu acho que foi uma das maiores ações do governo federal, porque se o governo não tivesse tomado uma decisão de imediato e agido, né, a gente não tem ideia de quantas pessoas iam morrer ali naquelas aldeias, porque nós sabemos que o garimpo contaminou as águas, expulsou as caças, né, com o desmatamento, e eles estavam ali morrendo de fome e de doença, né? Então, eu acho que foi uma ação muito importante. Então, tem várias outras aqui que a gente vai, a volta do MDA, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, eu acho que foi uma outra ação muito importante. Agora, só queria trazer, antes de pontuar mais, ações que a gente no decorrer aqui do debate a gente vai trazendo, Patrick. Eu só queria trazer o seguinte: você traz que vários órgãos ainda não foi nomeado. É bem verdade, por quê? E aí eu quero trazer para as pessoas que estão nos ouvindo agora, porque qual é o motivo de que muitos órgãos ainda não foram, não tem nomeação, não estão funcionando? Por quê?
Primeiro que Lula pegou o país quebrado. Nós sabemos que Lula pegou o país sem orçamento, né, com um rombo gigantesco, que se não fosse a PEC da transição, o governo até agora não tinha feito nada porque não tinha dinheiro. Bolsonaro não deixou orçamento para que o governo que entrasse pudesse dar continuidade às políticas, né, ia continuar afundando, né, o nosso país. Então, o Lula, além de recompor, né, os ministérios, teve que nomear os ministros, recompor as equipes. Lula está tendo que estruturar os ministérios. Para você ter ideia, eu não estou falando suposições, eu estou falando coisas que a gente ouviu dentro da nossa base do movimento sindical na Contago, o ministro dizer que no ministério dele nem os computadores ficaram. Até os computadores levaram. Então não é a composição de pessoas apenas, é a composição, a estrutura física do ministério que está sendo que ser recomposta. Não tem base de dados, não tem informações, os HD levaram tudo. Ou seja, nós estamos vivendo no país um momento que muito difícil, né? A gente não sofreu mais um golpe, o povo brasileiro, porque quando acontece essas coisas no governo acaba sobrando para as pessoas, Patrick. Então, assim, a gente escapou, mas assim, os danos causados pelo governo Bolsonaro são danos que não podem ser reparados. Se reparados, não podem ser do dia para a noite. Então, leva um tempo. Então, os órgãos e os ministérios estão sendo recompostos, estão sendo estruturados, compondo toda a estrutura física para poder, a partir daí, começar a fazer as nomeações das entidades a nível de estado. Por exemplo, aqui em Pernambuco mesmo, Conab não tem nomeação ainda, não tem superintendente, INCRA não tem superintendente, Sudene não tem superintendente, e Codevasp não tem. Então, os órgãos federais de Pernambuco não saiu nomeação nenhuma ainda. Por que não saiu? Porque esses órgãos estão sendo, primeiramente, reestruturados em Brasília para poder começar a fazer as nomeações nos estados. Para você ter ideia, o presidente do INCRA foi nomeado essa semana, quarta-feira. Saiu a nomeação dele. Então, a partir daí é que vai montar a equipe, veja só, vai montar a equipe para poder começar a fazer as nomeações nos estados. Então, isso leva um tempo. Por isso que tem muitos órgãos ainda, como você falou, que ainda não estão funcionando por conta disso. O vereador Gilmar, com a vitória do PT, a vitória de Lula vence também o PT, e na tua visão, você, como vereador do partido, facilita em que a sua legislação na Câmara de Vereadores? Em que facilita? Ô Patrick, a gente sabe que o Partido dos Trabalhadores é um partido que sempre defende a classe menos favorecida desse país. E a gente, quanto vereador que defende na Câmara de Vereadores do nosso município, que defende dessa classe, a gente sabe que favorece da seguinte forma. A gente vê aí que há um bom tempo deixou de sair os programas sociais, como por exemplo o programa Minha Casa Minha Vida, que está sendo agora, Lula assinou agora há pouco, que vai ser liberado, e a gente sabe que várias pessoas da zona rural vão ser beneficiadas, tanto da cidade quanto da zona rural, com o programa Minha Casa Minha Vida, que há um bom tempo deixou de beneficiar esse povo. A gente sabe também que o presidente Lula assinou, ainda ontem, e liberou para que seja retomado o programa Bolsa Família, que a gente sabe também que é um programa de extrema importância para o nosso país, que é quem realmente sustenta a classe pobre desse país. Então eu acredito que, como vereador, a gente vendo aí a volta do Bolsa Família, a gente vendo aí a volta do Minha Casa Minha Vida e de vários outros programas sociais criados pelo governo federal, pelo governo Lula, a gente sabe que isso ajuda o povo. E se vai beneficiar o povo, com certeza beneficia toda a classe brasileira, e assim como também o vereador e todos os políticos que trabalham voltado ao bem-estar do povo da nossa terra. Coloca aí, Manuel Anel. Bom dia, Givaldo, bom dia, o vereador Gilmar. Antes de iniciarmos o programa Papacaça Debate, nós recebemos uma notícia que não sabíamos do vereador Gilmar, de que ele não fazia mais parte da base do governo. Agora, ao vivo, vereador, como é então que está a sua situação? Você faz parte da base do governo? Como é que vai se portar de agora para frente? Emanuel, uma pergunta muito importante. Você tem as suas colocações. E a questão é o seguinte: há 15 dias atrás eu fui convidado pelo prefeito João, o qual quero aproveitar e mandar um abraço para ele, aonde me recebeu e me falou da seguinte forma: que a partir do momento não tinha mais compromisso político comigo,
que estava me afastando do governo, assim como também convidou a vereadora Sandra, que é sua prima, convidou o vereador Deda, convidou o vereador Arlanzinho, o vereador Chico Bento e mais 1 ou 2 vereadores que eu não vou citar o nome deles aqui, mas que vocês também podem ir atrás dessas informações procurando os próprios vereadores. E a partir do momento que ele me convidou, eu falo por mim, ele falou da seguinte forma, eu fiquei até surpreso quando ele disse que não tinha mais vínculo político comigo, que eu, a partir do momento, estava sendo afastado do governo, porque, segundo ele, não será mais candidato a prefeito aqui de Bom Conselho. Ou seja, segundo ele, não será candidato à reeleição a prefeito do município. Então, a partir daí, não tinha motivo de continuar com a gente no governo, trabalhando junto. Só que eu, da minha parte, eu digo o seguinte: eu faço parte de um grupo independente. Eu fui eleito pelo povo e é pelo povo que eu vou lutar até 31 de dezembro de 2024. Aquilo que tiver de bem para o povo da nossa terra chegar na Câmara de Vereadores, estarei lá fazendo meu papel de vereador, de fiscal do povo, de representante, e votando a favor, reivindicando e cobrando o governo municipal através de ofícios, de indicações e de projetos, para que o povo de Bom Conselho tenha orgulho de ter dado o voto no Matuto Gilmar da Lagoa Grande lá atrás, que foi para isso que eu fui eleito. Ô Gilmar, você que faz parte daquela região da Lagoa Grande, do Angico, você sempre foi efetivo em maquinários, em máquinas nas estradas, cobrava para fazer limpeza de barragens, entre outras coisas. Agora que você não faz parte do governo, como é que fica para você reivindicar essas máquinas e equipamentos e obras na região do qual você recebeu tanto voto? Ô Emanuel, é aquilo que eu acabei de falar. A gente vai continuar reivindicando através de ofícios, cobrando os secretários para que façam estradas. Inclusive eu quero aqui aproveitar e cobrar mais uma vez o secretário Felipe Tuna, o qual quero mandar um abraço para ele. Essa região da gente já mandei 2 ofícios, acompanhado de indicações também, pedindo a recuperação dessas estradas da região do Cinturão Verde, que estão em péssimas condições. Irei fazer meu trabalho na Câmara, Emanuel, cobrando através de ofício, reivindicando, mas claro, com respeito ao governo municipal, com respeito aos secretários e com respeito ao prefeito João Lucas. Eu tenho certeza que o meu papel na Câmara seguirá firme, assim como desde quando assumi em dia 1º de janeiro de 2020, cobrando, reivindicando, mas sempre ao lado do povo, que o povo é quem precisa do político muito mais ainda. Ô, Givaldo, você como presidente do PT aqui em Bom Conselho, como é que está composta a diretoria? De que maneira está? Olha, o PT ele é um partido, né, onde a gente sempre busca estar com tudo atualizado, né? Então o PT ele tem uma composição que tem na presidência eu, né? Givaldo, estou na presidência do partido, tem o companheiro Bebeto, que também faz parte do sindicato, é uma liderança também política, que é o nosso vice-presidente, e tem várias outras lideranças aqui, que são muita gente, né, que compõe o partido, que estão também na direção do partido, né? Então a gente está com tudo regularizado, nós somos diretório, né? Então temos eleições de 4 em 4 anos, então era para ter eleição agora este ano, mas há uma decisão da Nacional que vai prorrogar os mandatos por mais 2 anos dos partidos. Então aqueles que são diretório se manter por mais 2 anos na presidência, e as comissões provisórias, aquelas que não tiverem organizadas, vão ser reestruturadas. Inclusive já há um trabalho do partido a nível de estado justamente para reestruturar, fazendo levantamento onde é que não tem diretório, que tem comissão provisória, para poder estar organizando essas comissões, justamente visando já as eleições do ano que vem, para a gente não chegar nas eleições e onde não tem diretório que seja comissão que não esteja atualizada, o partido fica impedido de lançar candidaturas. Então a gente tem todo um trabalho já sendo feito internamente diante do PT estadual, para que o partido venha muito forte para as eleições do ano que vem, né? Então aqui em Bom Conselho nós estamos 100% organizados, estamos pensando agora de fazer uma campanha de filiação, de fazer um grande seminário aí, trazendo as principais lideranças políticas do nosso estado, para poder fortalecer o nosso partido aqui no município, né? Para que a gente venha, se Deus quiser, o ano que vem forte aqui, com a chapa muito competitiva, se Deus quiser, nas próximas eleições aí, primeiramente para o nosso legislativo, né? Nós já temos dois vereadores de mandato no partido, e a nossa ideia é que a gente possa ampliar ainda mais, né, o número de representantes do partido aqui no nosso município. Então há um trabalho que a gente faz no dia a dia, de diálogo. A diretoria, como ela é muito próxima também, a gente sempre está dialogando, mas e dizer que o PT está muito forte aqui em Bom Conselho, muito unido, né, e que a gente, sem dúvida nenhuma, vai crescer ainda mais, né? Inclusive quero aproveitar e mandar um bom dia
aqui para a nossa companheira Márcia, amiga, né, que é a liderança quilombola aqui do Angico. Tive com ela também conversando recentemente, né? E assim, o partido a cada dia a tendência é se fortalecer cada vez mais. Emanuel. Givaldo, já que você citou, está muito próximo da próxima eleição, que no caso será para o Legislativo Municipal e o Executivo Municipal. A última eleição você foi candidato a presidente do PT no ano passado, na eleição para presidente, afirmou a Gleice Hoffmann que o PT iria trabalhar para eleger grande número de prefeituras. Você já é pré-candidato a prefeito, já que você falou do Legislativo e o Executivo. Teremos Givaldo concorrendo novamente? Olha, Emanuel, há uma decisão da Nacional, né, da gente poder triplicar ou quadruplicar, né, o número de vereadores, de prefeitos nas próximas eleições. Então, isso é uma decisão da Nacional e que foi aderida pela estadual. Então, a gente tem dialogado. Eu sou muito próximo do presidente do PT estadual, que é o meu amigo e deputado estadual Doriel Barros, que inclusive é um dos deputados mais bem votados aqui do nosso município. Participei essa semana do planejamento do seu gabinete, dois dias em Recife, participando do planejamento lá do gabinete do companheiro Doriel. E essa decisão, sim, do partido é dizer que a gente vai ser candidato, ou que já é pré-candidato, ainda é muito cedo, né? A gente precisa ter muito cuidado e ter o tempo certo da gente poder estar lançando as coisas, mas dizer que a gente que está no meio da política, que vive, né, a política no dia a dia, a gente não pode dizer que estamos dentro ou que está fora. A gente precisa esperar as coisas acontecer. Há uma expectativa muito grande em relação ao governo federal, de muitas ações que possam vir a acontecer e ser trabalhado. E isso fortalece as lideranças que estão na linha de frente dessas ações. Então, sem dúvida nenhuma, há uma expectativa da gente e a partir daí, o ano que vem, a gente vai poder, na hora certa, analisar e ver se a gente vai lançar a pré-campanha e vamos para uma candidatura. Ainda é muito cedo, mas pode ter certeza que a gente que vive na política, e eu falo por mim aqui, como liderança sindical, que tem um trabalho no sindicato, que tem um trabalho já a nível de estado, pode ter certeza que eu tenho um grande sonho de ver minha cidade cada vez melhor, e aqueles que pensam no bem da sociedade não abrem mão de forma alguma, nem se isenta, nem se omite as oportunidades que surgirem. Então, se for oportuno, se a gente conseguir viabilizar uma candidatura, pode ter certeza que a gente, no momento certo, vai estar lançando a pré-candidatura e teremos uma candidatura, até porque a primeira que a gente participou serviu muito de experiência, né? Então hoje a gente já vem com uma bagagem, com experiência muito maior, né? Com uma visão diferente de muitas coisas, então isso também nos ajuda no processo para que a gente lá na frente vá decidir se de fato vai acontecer essa candidatura ou não. Ô Givaldo, a gente tirando esse se, você disse que é muito cedo, mas a gente sabe que para a política, principalmente para você trabalhar uma candidatura ao executivo, você tem que trabalhar bem antes, com antecedência, planejamento, organização. Então, não é cedo coisíssima nenhuma ainda. Já é tempo, se realmente você pretende ser candidato, de lançar essa candidatura. A gente espera até que você lance hoje a candidatura. O Emanuel. Mas, só complementando, Givaldo, caso você, que a gente sabe que política é a arte da conversa, caso você não seja candidato, o PT terá outro candidato ou poderá coligar com algum outro partido? Olha, primeiro dizer o seguinte, trabalhando a gente já trabalha, né? Porque a gente que está na política, a gente busca sempre ações, né, que fortaleça a nossa base e aquele público que você representa, né? Como eu sou mais ligado ao movimento sindical, nossas ações elas são muito direcionadas à classe trabalhadora, especialmente aos rurais. É claro que agora essas energias se renovam e a gente vem com expectativa muito grande de trazer muitas ações para o município, justamente para fortalecer o nome, não só o meu, mas de todo o grupo político que do PT, né? Há uma ideia da gente fortalecer um grupo político. Aqui não o PT não é Givaldo, o PT somos nós, as pessoas que acreditam, que confiam no partido que defende a sua ideologia.
Então a gente tem um trabalho para fortalecer não a minha pessoa apenas, mas fortalecer todo o conjunto do Partido dos Trabalhadores para viabilizar as candidaturas que já existem, né, no caso dos vereadores que já têm mandato, viabilizar novas candidaturas e principalmente, se possível, viabilizar uma candidatura a prefeito. É claro que se o PT tiver oportunidade e tiver condição de disputar uma eleição em bom conselho, não vai abrir mão, né? Se a gente já fez isso num cenário muito adverso, né, onde a gente era oposição ao governo federal, que não tinha política funcionando, que a gente sabe que era um momento de fragilidade nossa, imagina agora com a coisa invertida, né? As coisas funcionando tudo para o nosso fortalecimento. Então, essa possibilidade ela é real. Se não houver uma candidatura, essa questão de aliança, é claro que tem que existir. O PT não pode se omitir de se aliar a alguém, de ter uma chapa. Uma chapa, se o PT não tiver uma candidatura própria, uma chapa com certeza terá. E se aliar a alguém, com certeza será aliado. Não vamos nos omitir e fazer uma chapa independente sem fazer aliança. Agora, a aliança se dá com diálogo, com muito assumindo compromissos para que as coisas aconteçam. Então isso sem dúvida terá essa questão de vice. A gente não pensa muito, muita gente até chega para mim e diz: Givaldo, por que você não quis ser vice na última eleição? E eu sempre costumo dizer para as pessoas: gente, eu estou na política e eu fui candidato, não era pensando em um salário, eu fui candidato porque a gente tinha um projeto para a nossa cidade, não foi implementado porque a gente não ganhou a eleição, mas nós temos um projeto para nossa cidade e o objetivo de estar na política é poder implementar o projeto, não é por um salário, defender, não, eu quero porque eu quero ter um salário tal, não, eu vivo e vivo muito bem hoje, sou um cara que vive no meio da política, tenho muita influência, então eu não dependo de um salário. Então muita gente diz: tu que deveria ser vereador. Não é isso que eu penso. A gente trabalha na política, tem contribuído a nível de estado, eu sei da minha capacidade, né, da capacidade que eu tenho pessoal de administração, como o seu da capacidade de articulação política que eu também tenho. Então, isso é uma coisa que eu tenho muito tranquilo e não vou ser candidato a vereador para defender um salário ou ser candidato a um vice para defender um salário. Eu defendo projeto e as pessoas que se comprometerem a executar, né, o projeto que a gente tem como ideia, pode ter certeza que essas pessoas poderão, se a gente não tiver uma candidatura, poderão, sem dúvida nenhuma, ter o apoio do PT. 2 perguntas em uma, vamos lá. Você falou aí do Doriel, presidente estadual do PT. A Raquel Lira tem o apoiamento do PT no Palácio do Campo das Princesas? Porque até agora não ficou definido. A outra, que avaliação você faz sobre o 3º ano de mandato do prefeito João Lucas? Olha, Patrick, em relação à questão do PT com o governo do estado, na verdade não há um alinhamento. Na verdade, a governadora ainda não conseguiu dialogar com os partidos, né? Pelo menos a primeira conversa que eu tenho conhecimento que o deputado teve com a governadora não foi uma conversa agradável, porque na verdade ela chegou propondo que queria fazer parte da base do governo. Todo mundo que é político, que não tá no governo, na executiva, você quer fazer parte. Agora depende das condições. Política é feita com aliança, e a aliança se faz de acordo o diálogo que se tem. Então, se você tem demandas, tem uma série de coisas. Se você é contemplado, a gente sabe que não é impossível contemplar tudo, mas quando você se sente contemplado, você faz aliança e faz acordo. Pelo que a gente sentiu do nosso deputado, que a gente viu lá, isso não aconteceu. Então essa possibilidade do PT ingressar aí à base do governo do estado não é muito certa, é muito difícil. Eu acho que está mais para uma oposição. Então, mas a gente precisa deixar as coisas acontecer, porque de fato ainda é muito recente, né, aí a gestão da nossa governadora. Em relação à avaliação do governo municipal, Patrick, eu como político, é muito complicado você fazer uma avaliação, porque quando você é oposição, tudo que você fala se coloca como contra, né? Então você nunca é a favor. Eu sempre digo o seguinte: quem tem que avaliar a gestão do governo municipal é o povo, né? Os eleitores que votaram no gestor e aqueles que também não votaram. Agora, se você me pergunta como é que está a nossa cidade, realmente nossa cidade ela tem, nos últimos
tempo sofrido um retrocesso muito grande. Bom Conselho é uma cidade, uma das mais importantes aqui da região do Agreste, né? Você chega na cidade hoje, você chega nas cidades muito menores que Bom Conselho, você vê as cidades organizadas, desenvolvidas, um comércio muito forte. E você chega em Bom Conselho, meio que as coisas deu uma travada. Então, isso é uma visão que eu tenho, né? Não estou aqui para criticar ninguém, mas eu acho que governo, para você fazer uma boa gestão, você tem que dialogar com todo mundo, com os empresários, com o comércio, ouvir opiniões, tentar buscar apoiar de alguma forma para que você busque desenvolver a cidade, para que você busque gerar emprego, oportunidade para as pessoas, para que a cidade cresça. E buscar as parcerias, né, os apoios que você tem políticos para trazer ações para dentro do município. Então, a gente sabe que o prefeito tem o apoio do deputado recém-eleito, né, que sempre foi um cara muito articulado, mas assim, a gente fica muito a desejar algumas coisas que a gente vê. Bom Conselho, você anda na cidade, nas ruas da cidade de Bom Conselho, parece que você está na zona rural. Você sai do buraco, cai em outro, é um negócio absurdo. Esgoto a céu aberto, loteamentos feitos de todo jeito. Aí o cara diz, mas não é culpa, o cara vai lá e abre, mas só se abre um loteamento com permissão da prefeitura, se não tiver permissão não se abre. Então tem uma série de coisas que são feitas que não se pensam no momento, que se faz e depois os danos vêm e prejudica a saúde das pessoas, né, e tira, né, a beleza da nossa cidade. Então eu acho que Bom Conselho precisa de fato passar por um momento de renovação, né, mas cabe isso à população avaliar e ver realmente o que é o melhor. Se as pessoas escolhem é porque tá achando que é o melhor, né? Mas a minha visão, eu tô vendo que Bom Conselho deu uma parada no tempo. Muitas cidades têm conseguido avançar e nós fica aqui, não sai. Agora mesmo que recentemente teve esse asfalto aí, deu uma embelezada, mas a situação nossa aqui era precária, tava muito ruim. Emanuel. Givaldo, nessa última semana surgiu uma polêmica. Vamos voltar um pouco. O PT, quando foi eleito, o presidente Lula, ele formou uma frente ampla. Os ministérios foram distribuídos para quem apoiou na sua candidatura, que logrou o êxito. Essa semana tivemos uma polêmica muito grande com o ministro das Comunicações, o Jocelino, que faz parte do União Brasil. Surgiu que ele utilizou 5 milhões daquele orçamento secreto para asfaltar a fazenda dele, parte da fazenda dele, e também agora utilizou um avião da FAB para ir para assistir, participar de, como é que eu posso dizer, sobre cavalos, uma exposição, uma comemoração de cavalos, que isso foge o ministério dele, que não é o ministério nem do turismo, nem da agricultura para estar dessa maneira. Como é que você acha esse primeiro desgaste? Não é bem desgaste, o primeiro que surgiu aí, problema para se resolver. Qual a análise que você faz? Você, sendo um gestor, você trocaria o ministro? Pediria para a União Brasil indicar outro nome? Olha, Emanuel, sem dúvida nenhuma. E eu acho que é o que vai acontecer. Porque, na verdade, veja só, você não tem muito domínio. Quando se ganha tipo, como Lula foi eleito, como Bolsonaro foi anteriormente, você tem que compor o governo, né, fazer uma base de aliados para você poder governar. A gente sabe que você não consegue aprovar projetos, não tinha aprovado a PEC da transição e vários outros projetos se você não tiver uma maioria na Câmara e no Senado. Então é preciso que o Congresso você esteja uma maioria para poder você governar. Então o partido, quando você vence uma eleição, você tem que fazer aliança com os partidos. E o partido é quem indica, né, o seu representante. No caso do União Brasil, indicou o seu representante, que foi, né, esse ministro que você citou do turismo e de fato das comunicações, aliás, e ele de fato surgiu essa polêmica. O que é que eu escutei ontem de Lula? Ele vai ter que provar que ele é inocente. Se por acaso ele não for inocente, infelizmente vai ter que deixar o governo e o partido nomeia um outro representante. Essa é a única solução que existe para quem comete erros. A gente não pode aceitar erros, né, principalmente de pessoas que ocupam cargos tão importantes como no ministério, como esses que se colocou, né, surgiu a polêmica que ele cometeu. Então ele vai ter que comprovar que ele é inocente. Se não comprovar, infelizmente, pode ter certeza que ele será o primeiro que será substituído. O que é que você considera, por exemplo, inocente? Ele pegou um avião da FAB
e foi para São Paulo para fazer essa visita. Isso Quando aí se um levanta. fato... Pronto, isso. É um Se fato está comprovado. concreto. Pronto, então. Esse já é concreto. É porque eu tinha ouvido, na verdade, na questão do. Você ouviu aquela entrevista de Lula com o Reinaldo Azevedo, essa que você está falando de ontem. Eu também Pronto, então o que a gente ouviu foi isso, né? O que até então o que eu sabia. E pode ter certeza, se comprovando que ele cometeu esses atos, até a semana que vem pode ter certeza que ele vai estar fora do governo. Eita, que o negócio esquentou. São 11h34, 11h34 aqui na Papacaça. Vou aqui abrir o intervalo. Retornaremos já com o nosso debate. Hoje com o presidente do PT aqui em Bom Conselho, Givaldo Cavalcante, que parece, das entrelinhas, Manuel Leonel, parece que ele é pré-candidato a prefeito. Você ainda diz parece? Eu tô daqui para meio-dia, eu quero que ele bata. Não, ele só pode dizer pré. Mas pelo menos que diga, eu sou pré. E o vereador também do PT, o Gilmar da Lagoa Grande. Retornaremos já. Continue aí. Não sai daí, permaneça aí. Continue na sintonia. 102,9. Papacaça FM. A Fiat Gevel tem novidades. Chegou o Escudo, um veículo comercial que vai trazer toda a economia, versatilidade e desempenho para o seu dia a dia. Vá até a Gevel e confira com os nossos consultores. Gevel, na Avenida Euclides Dourado, número 96. Fone 87-3762-3500 ou 98802-0429. Compadre, tá diferente, bonitão. Uai, sai fora, só. Meu negócio é outro, uai. Não é isso não, homem. Você cortou o cabelo onde? Uai, ali no Crésio Barbe, ele deixa você aprumado, faz a barba, corta o cabelo, aceita todas as formas de pagamento. Tô indo lá agora. Já são medicamentos pelos telefones 3771-2522 ou pelo WhatsApp 87981612366. A farmácia Farmazê fica localizada no centro da cidade de Bom Conselho e tem a entrega mais rápida da cidade. Farmácia Farmazê, nossa família cuidando da sua família. A Popular Alimentos está presente em todas as épocas do ano, oferecendo muito mais qualidade para o seu paladar. Se você é atacadista, comerciante, varejista ou proprietário de bomboniere e ainda não conhece nossos produtos, entre em contato agora mesmo com o nosso time de vendedores, através do nosso WhatsApp 87981700356 e garanta nosso mix de salgadinhos de milho, pipocas, lanches, doces e muito mais. Você vai amar, seus clientes também. Popular Alimentos, há quase meio século, presente na sua mesa. Rádio Papacaça. Papacaça Debate. Patrick Oliveira. 11h38, 11h38. Deixa eu falar aqui pra você, sabe de quê? Falar aqui do Arrilic, né? Deixa eu dar um recadinho aqui pra você e falar do Arrilic. Veja bem, deixa eu dizer pra você o seguinte: você tá sofrendo aí com má circulação, pés frios, inchado, né? Dor nas pernas, câimbras, rachaduras nos pés, sensação de formigamento nas mãos e nos pés, varizes, pele ressecada e excesso de peso. Chegou a solução. É o Arrilic. O Arrilic é um produto 100% natural. O Arrilic foi desenvolvido para limpar seu sangue do colesterol ruim, do ácido úrico, da gordura no fígado, da glicose alta e todas as impurezas do sangue. Então, preste atenção. Comece a tomar hoje mesmo o seu Arrilic. O Arrilic você encontra em farmácias ou então em casas de produtos naturais. O Arrilic é da Siga Natural, 1139, Manuel Leonel. Pode seguir. Você não tá... Pensei que você ia iniciar, mas vamos lá então. Givaldo Cavalcante, representante presidente do PT, comemorou muito a vitória em outubro. Está no poder agora, no poder a nível federal. Também essa semana, Givaldo, houve uma queda de braço entre a parte econômica e a parte política. A presidente do PT, Gleice Hoffmann, defendia que continuasse sem oneração dos combustíveis. O ministro Haddad queria onerar os combustíveis, ou seja, para o nosso público, linguagem popular, aumentar o preço da gasolina e do etanol, deixando de fora o diesel, que seria para transporte de cargas.
o presidente bateu o martelo e ficou do lado do ministro da Economia e do Mercado Financeiro. Houve uma derrota política da presidente do PT e uma vitória, no seu entendimento, do ministro Haddad, que teve mais força? Olha, na verdade, eu não vejo por esse lado. Eu acho que houve uma vitória do PT, porque o ministro da Economia teve a decisão mais acertada, que era de fazer, né, a oneração nos combustíveis, né? Porque a gente sabe que nós não podemos continuar na armadilha que foi montada por Bolsonaro. Bolsonaro exonerou os impostos do combustível, faltando 4 meses para as eleições, visando 100% as eleições. Perdeu. E o Lula, quando assumiu, é claro que o combustível estava muito acima do normal. Chegamos a pagar diesel a R$10 em alguns estados e gasolina a R$9. Hoje, gasolina com o reajuste que teve ontem, dia 1º, aliás, gasolina está em R$5,50, R$5,70, R$5,40, varia muito de postos, inclusive até porque tem muitos postos que acabam colocando reajustes abusivos, né, que precisa também ser investigado, porque tem muitos donos de posto que acabam colocando reajuste acima do que foi permitido, né? Então, muitas vezes passam a visão de que o reajuste foi bem alto, mas na verdade foi de 30 e poucos centavos aí no litro de combustível, né, da gasolina e do etanol. Então, eu acho assim, Emanuel, eu acho que foi uma vitória, assim, do ministro da Economia, ele acertou, né, até porque há um compromisso do governo federal de discutir essa política de preço da Petrobras. Não dá para manter essa política de paridade, vendendo, comercializando o petróleo no dólar. E se dá, é preciso reprogramar, não de uma forma paritária, como tem sido estudado. Então, eu acredito, há uma expectativa de todos nós que fazem parte dos trabalhadores, como também há de toda a população brasileira, mas há um compromisso do presidente Lula e da equipe econômica que até 100 dias, que foi aquilo que foi colocado, 100 dias, que é onde o governo vai apresentar, né, as suas principais ações aí nesses primeiros 100 dias, o governo já vai estar com a definição para essa política de preços da Petrobras, né? Porque da forma que estava com o Bolsonaro não dava, exonerando a folha da forma que ele tinha colocado. Se a gente fizer isso, vai gerar um rombo gigante nos cofres para o governo federal, e a gente sabe que nós precisamos fazer investimento na área da saúde, da educação, da seguridade social, e para isso precisa de recursos. Então não dá para você abrir mão de bilhões que são arrecadados da Petrobras, mas também não dá para manter essa política de preço com valores extremamente altos que não tem condição do povo brasileiro manter pagando. Então é preciso que se tenha uma compreensão. Qual é a dificuldade que o governo tem tido, Emanuel? A gente sabe que a Petrobras é gerida pelo presidente, mas tem um conselho que discute, né, as mudanças. Então, esse conselho ele não foi constituído ainda. Então, há uma lentidão nesse processo. Segundo o que a gente tem escutado da equipe econômica e da equipe do presidente Lula, é que até abril esse conselho esteja montado e a partir daí a gente vai poder discutir uma política que seja acessível para o povo brasileiro, que ela possa trazer renda para o país, mas também que não venha fazer com que as pessoas comprometam grande parte de sua renda com o combustível. Então, há uma expectativa muito positiva em relação a essa questão da Petrobras aqui no nosso país. Manuel, só destacando aqui, mas integrantes do alto escalão do PT, eles defendiam o sistema criado por Bolsonaro, quer dizer, e defendiam para não manchar, segundo eles, a imagem de Lula. Aí deve não, deixa aí, depois a gente vê na frente. Mas aí porque nenhuma equipe e não é como um país gigante como o Brasil, numa equipe, tem aquelas pessoas que pensam, né, em manter o nome sempre. Mas você não é só o nome, nós temos que pensar a sustentabilidade do país. Eu acho que isso é o mais importante. Não adianta a gente querer que Lula esteja bonito na foto para uns, mas na verdade afundando o país, né, deixando de arrecadar dinheiro para poder fazer as melhorias que são necessárias no nosso país, justamente porque um grupo não quer que ele exonere aquilo ali. Então não dá para manter. E foi feita uma avaliação de que de fato teria que voltar
né? Foi feito todo um estudo para que não fosse um reajuste muito alto, que não causasse tanto danos, como de fato é um reajuste que não vai pesar tanto no bolso do brasileiro. Agora sim, são várias. A Petrobras é uma empresa, uma estatal importantíssima. Eu estava vendo essa semana, teve um lucro de 188 bilhões no ano passado, mas se você olha para a Petrobras, qual foi o investimento que foi feito com esse recurso, né? O governo de 188 bilhões, o governo ficou apenas com 34 bi. O resto foram divididos aí para os acionistas. Ou seja, é preciso pensar numa Petrobras que ela ganhe dinheiro, mas que esse dinheiro também seja investido no país, né? Em energias renováveis, porque a gente sabe que hoje nós vivemos um problema muito grande na questão de meio ambiente, de desequilíbrio ambiental, desastre acontecendo no nosso país o tempo todo. Então é preciso pensar em energias renováveis que não causem tanto danos à natureza, e a Petrobras precisa investir nisso. E se você pegar os últimos 6 anos, não teve investimento nessa área, né? Só lucro para os acionistas. É isso que o Lula tem contestado e a gente precisa defender essa questão. Era o que eu ia lhe perguntar agora, Givaldo, com relação a dividendos. A Petrobras no mundo é a segunda maior empresa do setor a pagar dividendos desse montante para os acionistas. A maior é uma indiana que trabalha no setor de energia de carvão, e devido à guerra entre Rússia e Ucrânia, ela pagou dividendos maiores que a Petrobras. Mas a Petrobras, para os acionistas, pagou todo esse valor. E também surgiu essa semana uma proposta de pagarem aos gestores da Petrobras, ao comando alto da Petrobras, 9 milhões pelo desempenho da função deles. Como é que você paga 9 milhões, aí aumenta o combustível? Não há uma certa incoerência disso? E resumindo também aqui, o presidente, o Jean Paul Prats, que é o presidente da Petrobras, ele diz que vai seguir diferentemente da paridade, e vai utilizar outros meios, não somente a paridade com o dólar, para aumentar ou baixar o preço do combustível e do barril de petróleo pelo Brent. Exato. Como é que você analisa isso? Não, eu analiso que essa é a melhor forma, Emanuel, porque você não pode manter uma política de preço onde toda vez que o dólar sobe, o combustível tem que subir. Então, a gente sabe que nossa moeda, ela oscila muito. Enquanto o país não chegar num patamar de equilíbrio econômico considerável, que isso não vai ser do dia para a noite, a moeda ela vai oscilar muito. E toda vez que ela oscilar para cima, o combustível vai ter que subir. Então, é preciso que você adote uma política que seja sustentável. E uma política sustentável não é essa da paridade. É preciso que a gente entenda isso. Então, já há um estudo, né, interno, e o presidente da Petrobras traz isso com muita clareza, e vários estudiosos têm feito esse estudo de que há possibilidade, sim, bem real, de poder mudar essa política de preços sem adotar, comercializando o petróleo em dólar, mas sem ter a paridade de preços. Então já essa possibilidade, a dificuldade que nós estamos tendo de implantar essas mudanças é porque só pode fazer isso quando tiver com o Conselho constituído, e até agora o Conselho não foi, por isso que está tendo essa dificuldade, Emanuel. Mas com certeza em breve nós teremos uma novidade positiva aí para o povo brasileiro em relação a essa questão da Petrobras. Ô Gilmar, você falou agora que ainda há pouco no bloco anterior, e não faz mais parte da base do prefeito. Então você, acho que mais 5, né? São 6 que saíram. Então, aí formaram um grupo independente. Chega pra cá, meu filho. Você também disse que o grupo independente vai fiscalizar. Como seria essa fiscalização desse grupo independente, alinhado com a oposição aqui do Bom Conselho? Na prática, como é que a gente vai entender isso aí? Ô Patrick, a gente lá na Câmara, a gente fez 2 anos de mandato excelente. É tanto que ajudamos o governo a dar uma votação expressiva aos deputados que foram votados aqui em Bom Conselho. Como, por exemplo, Lula da Fonte foi o deputado federal mais votado aqui na terra de Papacaça. O ex-prefeito Danilo, então deputado hoje também, foi o campeão de voto aqui, apoiado pelo grupo do prefeito, pelo nosso grupo até então. Então, isso significa que a gente fez 2 anos ao lado do prefeito, ao lado do governo, excelente. E a gente espera que esses 2 anos, que tem aí 1 ano e meio mais ou menos pela frente até a próxima eleição, que o governo também continue fazendo as ações
Eu não preciso que na frente da minha casa anoiteça uma máquina, um trator e uma reta escavadeira, não. Eu preciso é que na região do Cinturão Verde tenha uma máquina fazendo a estrada, que o governo fazendo está beneficiando o povo, está atendendo às minhas indicações. Eu preciso que o governo municipal coloque trator para a terra dos agricultores, como colocou os 2 anos passados, que ele continue trabalhando, arando terra, fazendo silo, que continue mandando limpar o barreiro daquele agricultor menos favorecido, que não pode pagar uma hora de uma reta escavadeira, que continue as ações do governo chegando e beneficiando o povo. E aonde é que eu quero entrar na questão de fiscalizar? A gente vai fiscalizar da seguinte forma: vai mandar as indicações, vai cobrar. Quando chegar as ações, a gente vai lá, vai agradecer, parabenizar o governo, até porque muitas vezes a gente sabe que não é de estar agradecendo, porque é de obrigação do governo servir o povo, que foi para isso que a gente foi eleito. Se eu, como vereador, sou cobrado, por que não cobrar o prefeito? Se você, um presidente de associação, é cobrado lá na base, por que não ele cobrar o vereador? Então é dessa forma que a gente vai fiscalizar, mas vai seguir junto à linha do prefeito João. Até 31 de dezembro de 2024, a Câmara de Vereadores de Bom Conselho está unida. Lá a gente não tem nenhum tipo de desunião entre os vereadores, não. É todo um jeito que a Câmara de Vereadores de Bom Conselho foi eleita agora a primeira Câmara a prestar conta no Tribunal de Contas. Léa, mais uma vez, quero aproveitar também e mandar um abraço à presidenta Léa e dizer que a gente está junto. Agora, que esses 6 vereadores, a gente não saiu do governo, não. A gente foi tirado para fora do governo. Não foi eu que pedi para sair do governo, João, não. E o que foi que eu fiz de ruim durante 2 anos? A não ser trabalhar ao lado dele, levar as indicações, mostrar aonde estava precisando ser passado uma máquina, mostrar onde precisava ser arado uma terra, mostrar onde era que o agricultor precisava receber uma carrada d'água, e vou continuar mandando do mesmo jeito essas demandas para os secretários, e a gente espera que ele atenda, que ele continue trabalhando, como ele falou para a gente, que vai continuar trabalhando, fazendo valer o mandato dele até 31 de dezembro de 2024, mas que falou em alto e bom som para mim e para todos os colegas vereadores que foram chamados por ele, que vai continuar trabalhando, mas que não será candidato à reeleição em 2024. E isso aí eu acredito que ele vai vir aqui na rádio em alguma hora e vai reafirmar isso que eu estou dizendo a vocês no momento oportuno, quando for chamado pela rádio. Para poder entender aqui, Gilmar, você falou que foi colocado para fora do grupo de sustentação do governo. Mas o que era fazer parte desse grupo? Seria o quê? Foi tirado de quê? O que foi que foi tirado de você? E uma segunda pergunta também, já complementando. Está chegando a eleição. Na anterior, quando o prefeito atual ganhou, logo na semana seguinte você já disse que iria fazer parte da base. Aí continuou no PT. Para a próxima eleição, você continuará no PT, independente de quem seja o candidato, e vai se candidatar pelo PT? O Emanuel, respondendo à primeira pergunta, o que eu perdi no governo? A gente perde parcerias. Quando você faz parte da base de um governo, Givaldo aqui pode reafirmar o que eu estou dizendo, você tem uma parceria com o prefeito que você se torna prioridade. De você pedir uma máquina para a região do Cinturão Verde e você é prioridade daquela região que não tem um vereador fazendo parte da base do governo. Ou seja, primeiro o meu, segundo os outros. Essa é a primeira pergunta e está feita a resposta. E a segunda, eu primeiro tenho que sentar com a minha família em casa, com meus colegas, com meus amigos, com aqueles que me ajudaram na primeira campanha, que eu tenho fé em Deus que, se caso eu for candidato, vão me ajudar novamente. Primeiro eu tenho que sentar com eles, ver se realmente eu tenho condições de pleitear mais uma vez, disputar uma eleição para vereador de Bom Conselho, até porque nem a minha candidatura está garantida. Se realmente eu vou ser candidato, primeiro eu vou sentar com a minha família, com meu pai, com minha mulher, com minha mãe, com meus irmãos, para a gente sentar e ver se realmente devemos concorrer passar mais 4 anos na cadeira da Câmara de Vereadores de Bom Conselho, defendendo os interesses do nosso povo. Se realmente eu for candidato, vou sentar com o presidente do PT, Givaldo, que tem uma gratidão muito grande a ele sabe disso, que foi a pessoa que me convidou, me incentivou a ser candidato, que até então eu não tinha vontade de ser candidato, resolvi assim praticamente de última hora, e que graças a Deus foi aceito pelo povo. E se caso eu for candidato, vou sentar com o Givaldo e a gente vai ver qual a linha que o PT vai seguir aqui em nosso município, se vai ter candidatura própria, se vai colocar um vice em alguma chapa, ou se vai só apoiar. E a partir daí eu faço questão de vir aqui na rádio e dizer qual a linha que o vereador Gilmar da Lagoa Grande irá seguir e qual partido que ele irá defender nas eleições de 2024. Então não está ainda definido que você seguirá no PT? E nem que eu seja candidato nas próximas eleições. Mas existe uma mágoa por ter saído ou ter sido retirado do grupo do prefeito? Patrick, de maneira alguma.
não tenho um pingo de mágoa de João, de nenhum secretário, até porque me dou bem com todos os secretários. Ele foi bem claro também que a secretaria irão continuar à disposição do povo. Agora tem algumas coisas que a gente sabe que perde o trânsito dentro do governo, que a gente fica chateado porque durante 2 anos eu dediquei minha vida durante esses 2 anos para trabalhar pelo povo. Igual vou continuar até 31 de dezembro de 2024. Então, resumindo, a gente apoiou o mesmo grupo político, deixei de seguir a linha do PT, deixei de apoiar os candidatos do PT para ser fiel ao prefeito João, para ser fiel ao ex-prefeito Danilo. Eu dei minha parcela de contribuição para que Danilo chegasse hoje a ser deputado e representar o nosso município na Assembleia Legislativa, e que 2 meses depois que tomou posse, que não estou dizendo que tem mágoa de Danilo nenhum, até porque o prefeito é João, o vereador é Gilmar da Lagoa Grande, mas a gente sente um pouco de mágoa por conta disso, que depois de tudo que a gente fez, que a gente trabalhou junto, que a gente levantou a bandeira, subiu ladeira pedindo voto, que agora que é pra gente estar alinhado, todo mundo junto, trabalhando pelo povo, para que se fortaleça o grupo, e em 2024 a gente se torne cada vez mais forte, a gente leva podemos dizer no linguajar popular, chega no início do ano e leva uma rasteira, aonde você tem praticamente os seus direitos de trabalhar pelo povo cortado. Mas por onde eu ando, sempre digo à população da seguinte forma: no que depender do meu mandato, continuarei meu trabalho da mesma forma. Agora espero que o governo continue fazendo a parte dele, e eu, como vereador, irei fazer minha parte na Câmara, e como sempre fiz, vou continuar da mesma forma. Givaldo, você deu a sua avaliação com relação ao prefeito João. Eu pergunto com relação ao governo do estado. Raquel Lira, ela não tem o apoio, pelo menos ele disse, o PT deve fazer oposição à governadora Raquel Lira. Vai ficar difícil para ela governar ou conseguir recurso? A conversa com o presidente Lula, como é que vai ficar tudo isso? Olha, Patrick, a gente sabe que o presidente Lula ele tem uma visão muito ampla em relação a essa questão dos estados. Ele não olha muito para a questão onde o partido está aliado ou não. Ele olha muito para a questão do estado e para as necessidades, né? É tão provável que ele, no primeiro momento que ele teve com todos os governadores, ele disse: traga as suas 3 principais prioridades no seu estado, para que a gente possa de imediato, né, buscar fazer com que elas de fato comecem a acontecer. Então ele não vai olhar muito para isso. Agora é claro que um governo ele precisa de apoio. A governadora não vai governar sem ter a maioria na Assembleia. Isso vai ter um desgaste muito grande para poder, nos próximos 4 anos, para ela, se ela não mudar essa visão, né? E assim, o que a gente fala é que, pelo que a gente tem observado e o diálogo que tem tido com o governo do estado, de fato leva ao Partido dos Trabalhadores ser oposição, mas não tem nada definido ainda, é muito recente. A governadora também ainda está recompondo equipes, né? Tem muitos órgãos ainda que não foram nomeadas pessoas ainda, então preciso ter um tempo, na verdade, aí, pelo menos de 6 meses de gestão, para poder se fazer uma avaliação mais completa do que vai ser esse governo da Raquel Lira. Mas assim, a gente torce que dê certo, que ela consiga acertar, que consiga fazer com que o nosso estado volte a crescer, a gerar emprego, né, para o nosso povo, né? A torcida nossa é essa, mas a gente sabe que políticas e aliança se faz quando se tem reciprocidade, né, naquilo que se quer. Então o governo quer apoio, para ter apoio ele precisa também oferecer algo, e até aí então a gente não tem sentido essa disponibilidade e essa boa vontade da governadora. Então vamos esperar. Com a vitória de Lula, quem também saiu fortalecido foi o sindicato. Aqui em Bom Conselho, claro, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais tem um trabalho importantíssimo, principalmente para a comunidade rural. Com essa vitória de Lula também sai fortalecido aqui o sindicato. Sem dúvida, Patrick, porque assim, a gente sofreu muito com muitas percas, né, de programas sociais, políticas que geravam impacto na vida das pessoas. Por exemplo, nós vimos, muita gente diz assim, nós tivemos uma pandemia e o governo realmente teve dificuldade. Verdade, mas se você observar, vou dar só um exemplo no que Gilmar trouxe aqui logo na fala dele, o Minha Casa Minha Vida. Está previsto construir 2 milhões de habitação nos próximos 4 anos. Habitação, a construção civil, ela não é apenas a construção de uma casa, de um condomínio, é uma cadeia. Por quê? Porque você precisa do tijolo, você precisa do cimento, você precisa da mão de obra, vai gerar emprego, aí você precisa de tijolo, a cerâmica vai ter que produzir em maior escala, vai ter que contratar mais gente, gera mais emprego, aí vem o fio elétrico, vem uma série de coisas, vem a telha, vem a madeira.
Então é uma cadeia, ela consegue movimentar uma cadeia que gera milhões de empregos. Então faz com que o país cresça, a economia do país ela cresça. Então são essas coisas que foram retiradas e que gerou grandes impactos. Quantos milhões de desempregados o Brasil não ficou quando o governo acabou com a construção no nosso país? Porque a gente sabe que as grandes empresas do ramo de construção, elas quebraram, né, por conta da Lava Jato, da corrupção. Não digo que não tinha que ter, tinha sim, mas a gente precisa olhar. Eu acho que quando a gente tem que olhar para a empresa e para o empresário. Se o cara cometeu o erro, ele tem que pagar, não a instituição. Porque a instituição, quando você cobra dela, ela vai sobrar para o trabalhador. Então quem tem que ser responsabilizado é quem está à frente dela. A prefeitura ela não vai cometer erro sozinha. Ela comete erros, um exemplo, se o gestor errar. Então, não pode penalizar o órgão, tem que penalizar o responsável. É tipo agora, o ministro cometeu um erro. Se ele cometeu um erro, ele tem que sair. Vai fechar o ministério? Não pode, né? Então, o que aconteceu no Brasil foi isso, uma inversão das coisas. Se quebrou a empresa, em vez de ter quebrado e ter cobrado do responsável que geria a empresa. Então, eu acho que no governo de Lula, a grande mudança é essa, que é retomar, né, o crescimento do nosso país, gerando emprego e renda para a nossa população, criando uma política de regulamentação do petróleo para poder ter um preço estável, onde as pessoas possam não sentir esse impacto no seu bolso. E uma outra coisa que eu acho que é importante que o governo vai fazer ainda esse ano é a reforma tributária. Essa é uma outra ação, é um grande desafio do governo, mas eu acredito que o governo vai estar fazendo a reforma tributária justamente para fazer com que as pessoas, o trabalhador, pague menos imposto. Porque no Brasil a coisa é o contrário, é que quem ganha mais paga menos e quem ganha menos é quem paga mais. Isso precisa ser corrigido, e eu acho que essa reforma tributária e a correção na política de preço da Petrobras, essas duas ações vai gerar um grande impacto no Brasil e vai fazer com que o Brasil volte a crescer de novo e o nosso povo volte a ser feliz. Obrigado, Gilmar, pela tua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço a você, Patrick, agradeço a Emanuel, a todos que fazem a Rádio Papacaça, aos ouvintes que ficaram conosco até esse momento e mais uma vez me colocar à disposição da emissora para participar do Papacaça Debate, assim que for convidado. Será um prazer sempre estar junto com vocês aqui, interagindo junto do nosso povo. Forte abraço e até outras, se Deus assim nos permitir. Givaldo Cavalcante, muito obrigado. Patrick, eu que agradeço, né, imensamente, quero agradecer em nome de toda a diretoria do Partido dos Trabalhadores, agradecer ao companheiro Gilmar por ter vindo conosco também aqui conversar com todos que estão nos ouvindo nesse momento, agradecer ao companheiro Emanuel, todos que fazem a Rádio Papacaça, pelo esse espaço importante que tem de diálogo, onde a gente pode estar trazendo vários assuntos, né, tanto da área econômica quanto da área da política, enfim, todas as áreas. Então, gratidão, Patrick, sempre, muito obrigado pelo convite, dizer que a gente está à disposição também. Vamos continuar aqui como militante do movimento sindical lutando em prol dos nossos trabalhadores e dizer que a gente está aí firme e forte, né, torcendo aí, contribuindo com o governo para que a gente possa ter um país cada vez mais justo, onde as pessoas vivam com mais dignidade e onde as pessoas possam, de forma decente, poder ter orgulho do nosso país. Então, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e dizer que estamos à disposição lá no sindicato para poder ajudar e servir o nosso povo naquilo que for possível. Eu quero aqui agradecer você que está participando pelo nosso painel interativo. Infelizmente não deu tempo passar a pergunta para os nossos convidados. Ficam para uma outra oportunidade. Domingo a gente se fala 7 da matina, 4 da matina no domingo de recordações. Saúde, sorte, sucesso, muita paz, muita luz e até domingo. Tchau. Esta é a Rádio Papacaça, transmitindo de Bom Conselho, Pernambuco, informando na velocidade do rádio, com propagação do seu sinal para o mundo no portal radiopapacaça.com.br. Rádio Papacaça. Rádio Papacaça. Primeiro lugar de ponta a ponta. Organização Hélio Urquiza.